Aleluias, glórias ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, enquanto você procura. Eu quero agradecer a pastora Priscila pelo convite, para estar aqui nesta noite, em uma noite especial, como já foi dito, em comemoração ao Dia das Mães. Então você que é mãe, receba o meu feliz Dia das Mães, que o Senhor continue abençoando você nessa jornada, nessa caminhada, que só termina na glória, não é isso? Que Deus te dê sabedoria e graça a cada dia. Vamos abrir as nossas Bíblias, Lucas, no capítulo 7, os versos 11 a 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Amém. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Lucas tem uma particularidade. Ele dá sempre voz aos encontros que Jesus teve com as mulheres. Não sei se você já observou isso quando você lê o Evangelho de Lucas. Se você não teve essa percepção, pare para ler Lucas e me diga como Lucas ouvia as mulheres, e ele deu várias narrativas aqui para nós desses encontros tão maravilhosos que elas tiveram com o nosso Senhor Jesus. E nessa breve passagem aqui registrada em Lucas, nós vemos Jesus realizar o milagre da ressurreição do filho de uma viúva de uma cidade que se chamava Naim e que se localizava ali na região da Galileia, bem próxima a Cafarnaum. Os comentaristas costumam dizer que era um dia de caminhada. E é interessante observar que esse é um milagre registrado apenas por Lucas. Acerca da ressurreição, quando nós paramos para pensar, o caso mais conhecido por nós é aquele de Lázaro, porque é muito impactante, é o momento que Jesus escolhe para dizer: "Eu sou o Filho de Deus", e ele faz esse milagre perto de Jerusalém. Os outros dois milagres ele fez em Cafarnaum, a ressurreição da filha de Lázaro, isso eu digo das ressurreições feitas pelo Senhor Jesus. E o outro, e que parece ser o primeiro, porque no registro de Lucas ele aparece antes da ressurreição da filha de Lázaro, ele se compadece dessa viúva que estava ali na cidade de Naum. E é interessante, queridas, que nesse Dia das Mães, né, um dia sempre comemorado com muita festa, com muito carinho, com muito amor pela maioria das famílias, eu gostaria que nós pudéssemos refletir aqui sobre algumas lições que essa passagem, a princípio uma cena tão drástica, né, mas que o Senhor nos ensina lições sobre a maternidade e a vida cristã. Amém? Então, que você possa não me ouvir, mas ser sensível à voz do Espírito Santo, porque as minhas palavras, elas não têm valor,
mas a palavra do nosso Deus é a palavra que vivifica. Se você crê nesta palavra, você crê no próprio Filho de Deus. O Senhor, Ele está neste lugar, e Ele está aqui para ser adorado, exaltado e glorificado por nós, desde que o Espírito Santo fale ao seu coração, e nós possamos aprender da sua palavra. Nada que está registrado na Bíblia, irmãos, é por acaso. O Senhor, Ele sempre tem um propósito, e a palavra dEle sempre fala conosco, quando nós, como filhos obedientes à sua voz, lhe pedimos para que Ele fale ao nosso coração, amém? Então eu vou fazer um sermão expositivo, a gente vai passando aqui pelos versículos, mas o interessante é que, se eu fosse dar um título aqui para essa passagem, ao invés de ser o filho, né, a ressurreição, algumas Bíblias nem têm aí a divisão, mas a ressurreição do filho da viúva de Naim, eu diria que seria: Jesus se compadece de uma mãe em meio às suas dores, amém? Então você que é mãe, você que é pai, aqui a gente está falando, né, para as mães, mas nesse caso, Jesus se compadeceu de uma mãe em meio às suas dores, amém? Então, quando a gente lê os versos 11 a 12, a gente percebe uma coisa: aquela mãe, ela não tem o seu nome mencionado por Lucas. Ali havia uma grande multidão que caminhava com Jesus, que saía de Cafarnaum. Se você ler aí o capítulo 7 de Lucas, você vai perceber que Jesus está vindo de Cafarnaum. E ali uma multidão e os seus discípulos seguem com ele. E ele chega até essa cidade que se chamava Naim. E ali ele encontra na porta daquela cidade um cortejo fúnebre. Havia ali uma viúva, a passagem diz, era uma viúva cujo filho único havia morrido. E ela então estava cercada também de uma multidão daquela cidade que a acompanhava para fazer o sepultamento daquele filho. Mas é interessante, quando nós lemos os versos 11 e 12, que nós percebemos que Jesus vê e fala especificamente com aquela mãe. No meio dessas multidão, entre os discípulos, Jesus vê aquela mulher e ele fala especificamente com ela. Nós não sabemos se foi essa mulher quem contou essa história para o Lucas, o médico amado. Nós não sabemos se foi o filho ressuscitado dessa mulher quem contou essa história a ele. Mas o que nós percebemos, embora esse relato ele seja breve, nós podemos inferir que essa história foi uma história que impactou toda aquela região. O menino, um jovem, estava morto e ele foi ressuscitado, ele voltou à vida. E olha, sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Que embora nós não conheçamos o nome daquela mãe, o Senhor a conhecia no céu. Naim não era um caminho muito frequente nas caminhadas daquela região. Não era um lugar em que as pessoas escolhiam para passar. Mas sabe o que acontece? Jesus havia ouvido o clamor daquela mulher, porque certamente ela era uma mulher que amava ao Senhor e buscava de todo o coração agradar a Deus. E Ele se importou com ela, porque Ele ouve os nossos clamores, mesmo quando nós não somos conhecidas por outros. Nós precisamos entender que Deus é o Deus que se compadece dos órfãos e das viúvas. E o Senhor, as misericórdias dEle se renovam a cada manhã. E Jesus, Ele foi ali para falar com aquela mulher. Ela não teve o seu nome mencionado, mas certamente o seu nome estava escrito no livro da vida. E ela era uma serva do Senhor, assim como nós somos. Aleluias!
Muitas vezes em nossa maternidade, queridas mães, nós podemos não ser reconhecidas por aquilo que fazemos. Nós podemos, às vezes, os nossos filhos só vão entender quando eles mesmos forem pais, aquilo que nós passamos, toda a abnegação, todo o cansaço, todo o trabalho, todo o esforço, toda a preocupação. Às vezes nós perdemos o nosso nome por causa dos nossos filhos. Não chamo mais Flávia, mas eu sou a mãe do Hugo e do Arthur. A pastora Priscila muitas vezes não é a Priscila, ela é a mãe da Alice e a mãe da Cecília. E assim por diante. Mas o que eu quero te dizer, que mesmo que os seus filhos ainda não reconheçam aquilo que você tem feito, todas as noites passadas em claras, todas as vezes que você deixou de fazer algo para você, para poder fazer para ele, o seu tempo que você não tirou, por saber que naquele filho, no processo de criação dele, e já na vida adulta, você quer agradá-lo, cuidar dele, e ele não sai mais do seu pensamento, mesmo quando nós não somos conhecidas e reconhecidas, nós precisamos saber que o Senhor nos conhece e Ele vê as nossas ações no nosso cotidiano. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu, mas também Ele pede a nós que nós possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E como é que nós fazemos isso? Por meio da nossa fé a Ele, por meio do nosso amor a Ele acima de todas as coisas, inclusive dos nossos filhos, por meio de uma vida dedicada à oração, às súplicas, à adoração diante do trono do Senhor, de sermos verdadeiras adoradoras, de sabermos que nós não somos apenas mães, mas que antes de sermos mães, nós somos também filhas amadas do Pai, que procuram sempre agradar a Ele, por meio de uma vida que é uma vida dedicada a obedecer a Deus e a sua palavra, e a também manifestar as virtudes do Espírito Santo de Deus, que nos dá o seu fruto. Nós devemos, irmãs, não ser reconhecidas nessa terra, mas nós devemos ser lembradas no céu pelo nosso Senhor, como filhas amadas que procuram sempre agradar e honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e não importa uma circunstância, porque o meu e o seu nome está escrito no livro da vida, e nós devemos nos alegrar por isso, por sermos conhecidas pelo nosso Deus. Aleluias. O versículo 13 dessa passagem diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Como eu disse para vocês, Naim não era uma rota muito usual, mas Jesus passou por aquele lugar para encontrar aquela mãe. Eu tenho certeza. Não há acasos, irmãos, nos encontros que Jesus, Ele faz conosco. Não há acasos. Ele tinha um propósito. Ele queria dar-se a conhecer em todo o seu poder e senhorio a uma mãe cujo coração estava dilacerado pela dor. Jesus foi até ali para amparar, para consolar aquela mãe, porque seu coração estava tomado pelas dores do luto, pela perda do filho amado, e ela estava incerta em relação ao seu futuro, e Jesus, compadecido, ou seja, o seu coração foi tocado pela dor daquela mãe. Ele diz para ela com voz do bom pastor: não chores. Jesus, Ele falou àquela mulher porque Ele sabia que ela precisava ser alcançada pelo seu consolo, pelo seu cajado. Aleluias! Aquela mulher, ela precisou sair à porta da cidade, que se chamava Naim. E sabe o que significa Naim? Aconchego, tranquilidade, calmaria. Ela precisou deixar esse lugar para que ela pudesse encontrar
a Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Na verdade, aquela mulher foi afligida e ela foi assolada por aquela dor. Mas se nós pararmos para pensar, se o filho dela não tivesse morrido, ela não teria encontrado com o Messias. Ela não teria encontrado a própria fonte da vida. E diante da fonte da vida, que é Jesus, a morte não tem mais poder, não tem mais lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor? Nós como mães, queridas, muitas vezes nós carregamos dores, culpas, pesares de todos os tipos. Muitas vezes solitariamente nós choramos. Nós não podemos conversar com o filho, nós não podemos às vezes dividir aquele nosso temor com o marido. E nós, os cuidados do dia a dia, as nossas incertezas, as nossas preocupações tentam nos esmagar e podem nos fazer esquecer que antes de sermos mães, nós somos filhas amadas do Pai. Aleluias! Não é assim que diz lá em Romanos 8, nos versos 14 a 16, que o Espírito do Senhor, Ele comunica com o nosso espírito, de que nós somos filhos de Deus. Aleluias! Não se esqueça disso, mamãe. Porque o Senhor, Ele é o seu Pai, e você tem um lugar de filha, e você pode ser acolhida por Ele. E você, homem que aqui está, você pode ser acolhido em todo o tempo por este Pai, que é um Pai que cuida dos seus filhos e se interessa por nós. Muitas vezes nós como mães podemos esquecer de que, por conta de nós sermos alguém que cuida sempre, nós também corremos o perigo de esquecer que nós precisamos ser cuidadas. Nós precisamos ser cuidadas, como disse Paulo a Timóteo, para que ele cuidasse dele mesmo. Como diz Provérbios 4, 23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então eu quero te dizer, minha querida, deixe-se ser cuidada. Muitas vezes você precisa de um conselho, de uma mão amiga, de uma oração, e você pode recorrer àqueles que o Senhor tem te dado por irmãos em Cristo Jesus, aos seus pastores, aqueles que você sabe que tem uma vida na presença do Senhor reta, e que podem ser um alento. Você pode buscar ajuda. Você não precisa ser uma super mãe, você não precisa ser um super crente. Você precisa saber que aquele que cuida de você sabe que você não é super, e nele, quando você manifesta as suas fraquezas, ele manifesta o seu poder, e a sua fé é aperfeiçoada, e o poder de Deus também é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Amém? Aleluias! E eu quero te dizer, querida mãe, não se esqueça que o Senhor, Ele se importa com o nosso choro. Ele se importa com as lágrimas que você derrama em favor dos seus filhos, em favor do seu lar. O Senhor, Ele sabe quando você chora, e a palavra do Senhor lá no Salmo 56, no versículo 8, vai dizer que Ele se importa com o nosso choro, que Ele Ele recolhe as nossas lágrimas, e Ele as anota no seu livro. Você não tem chorado em vão se você chora na presença do Senhor, porque Ele tem visto os seus temores, Ele tem visto as suas lágrimas, e Ele as tem recolhido. Nós precisamos, queridos, aprender a ser cuidadas pelo Senhor. Nós precisamos aprender a derramar a nossa ansiedade, os nossos medos, os nossos dores, as nossas aflições aos pés de Jesus. Não há melhor lugar, irmãos. Nós cantamos aqui hoje uma música que diz que nada mais importa. Será que você tem realmente chegado à presença do Senhor e dito a Ele que você não foi atrás de bênçãos, mas você está ali para derramar o seu coração na presença daquele que é digno de todo louvor? Eu quero te dizer que se você não tiver uma palavra de adoração para falar, mas se você regar os pés do Senhor com as suas lágrimas, você pode saber que o seu Pai entende as suas dores, as suas aflições, as lutas que afligem o seu coração.
E muitas vezes Ele usa essas mesmas lutas, essas mesmas aflições para nos encontrar. Aleluia! Os dias de adversidade na maternidade ou na nossa vida cristã são uma oportunidade de nós encontrarmos com Jesus, queridos. Na verdade, nos dias de densas trevas, nós podemos contemplar a luz de Jesus, porque nos dias das trevas você quer encontrar uma luz que te ilumine o coração, e eu te digo, essa luz é Cristo Jesus, a verdadeira luz que ilumina a nossa vida e o nosso lar, e o Senhor é aquele que pode trazer a nós a solução que nós tanto buscamos. Jesus nos vê, Ele se compadece do nosso sofrimento, porque a palavra de Deus diz que Ele foi homem de dores, e que sabia o que era padecer, como está escrito lá em Isaías 53, Ele também conhece a nossa estrutura, e se compadece de nós, porque Ele se lembra de que nós somos pó, como está escrito no Salmo 103, nos versos 13 e 14, e eu quero te dizer, que muitas vezes, a luta que você tem passado, ela é uma oportunidade de você saber quem Jesus é de fato. Porque no nosso cotidiano, ali no lugar da tranquilidade, como era Naim, no lugar da calmaria, você não está vendo o seu Cristo, você não sabe quem Ele é, você não sabe o poder que Ele tem, de vivificar aquilo que está morto, às vezes um sonho, às vezes um filho, às vezes a sua própria fé, mas Jesus é o dono da vida, Ele é a própria palavra, e nós precisamos nos render aos pés dEle. Então que as suas lágrimas sejam diante dEle, para dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor se compadeceu daquela viúva em Naim, e o Senhor se compadece de mim. O Senhor disse a ela: não chores, e Ele te diz hoje: não chores, porque Ele, diante dEle, para Ele são todas as coisas, e Ele quer consolar os nossos corações nessa noite, aleluia. Ele resolve o nosso problema, Ele tem a solução mais adequada no momento e na hora dEle. Nós podemos, queridas, lançar os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas angústias aos pés do nosso Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, como diz 1 Pedro 5,7, e nós podemos descansar seguros à sombra do Onipotente, e porque nós acharemos refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Salmo 91, versos 1 a 4, aleluias. Queridos, e eu quero te dizer que nos versos 14 e 15, nós vemos essa cena tão triste, da vida de uma mãe, cujo filho único está sendo levado para ser sepultado. Mesmo que aquela mãe, e nós como mães, podemos dar vida aos nossos filhos, nós damos a luz aos nossos amados filhos, diante da morte, nenhuma mãe pode resgatar o seu filho. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa cena aqui tão triste, é apenas parte dessa história, é apenas um recorte. A visão que aquela mãe tinha acerca da história do seu filho era limitada, mas Jesus aparece ao encontro dela, e Ele se encontra e se aproxima e se importa, e toca naquele caixão, e Ele dá uma ordem àquele jovem: levante-se. Aquele jovem, ainda que morto, ouviu a voz do Mestre, daquele que é o verbo vivo, daquele que é a palavra da vida. E eu quero te dizer que diante de Cristo, a morte daquele jovem foi transformada em vida. E o jovem se levantou, e se sentou, e conversou. Irmãos, eu fico imaginando o que ele falou com Cristo, porque a primeira pessoa que ele viu, ao abrir os olhos, foi o Senhor Jesus. Muitas vezes na história ali de Jairo,
quando a sua filha, ela é ressuscitada, Jesus manda ela dar comida a ela. Lá em Lázaro, Jesus manda desatar Lázaro. Mas aqui esse jovem, ele conversou com Jesus. Aleluia! Aquele jovem, ele teve a oportunidade de falar com aquele que lhe devolveu a vida. E eu tenho certeza que ele deve ter glorificado o nome de Jesus. Aquela mãe, ela precisou perder aquele filho para que ele fosse encontrado por Jesus. Muitas vezes, nós como mães, não entendemos os propósitos do Senhor, e nós passamos lutas com os nossos filhos, que podem estar afastados da presença do Senhor, que podem estar fracos na fé, porque muitas vezes você olha e diz: qual é o ministério do meu filho? Jesus, eu não sei, parece que ele está tão distante da tua presença. Mas eu quero te dizer, que o Senhor Jesus conhece a história, e o final dela está nas mãos dele. A nossa verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. Colossenses 3:4 diz isso, que quando Cristo se revelar, nós viveremos essa verdadeira vida, porque Ele é a nossa vida. Aleluias! Somente Cristo pode dar uma vida verdadeira a mim e a você. Somente Cristo pode dar a vida eterna, aquela que jamais terminará, aquela que nos permitirá estar para sempre na presença dEle. Nós não podemos ver o final da história dos nossos filhos, mas Jesus sabe, e Ele estará lá para estender a sua mão e vivificá-lo no tempo oportuno. Não é a maternidade que nos redime, e nem redime os nossos filhos, como muitas vezes nós ouvimos aí, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, eu e você, não temos controle algum sobre a nossa própria vida, e muito menos sobre a vida dos nossos filhos. Que eu e você possamos abrir mão do controle que nós queremos exercer sobre os nossos filhos, porque nós, muitas vezes, imaginamos e idealizamos os nossos filhos e fazemos planos para eles. Mas eu quero te convidar hoje, minha querida, a entregar essa maternidade e os seus filhos nas mãos do Senhor, como foi falado aqui hoje também. Que você seja como Ana, como Joquebede, que souberam entregar os seus filhos a Deus. Ele sabe os planos que Ele tem a respeito deles e de nós. Coloque-se de pé. Eu quero te dizer, se você tem passado lutas, assim como eu, com seus filhos, o Senhor, Ele sabe o final da história. Não se preocupe, Ele sabe o final da história. Ele conhece, a história não terminou. Ela é escrita pelo autor da vida, e é Ele quem sabe como ela vai terminar. Sabe o que diz lá em Jeremias 29:11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluias! Lembre-se dessa palavra, que ela console o seu coração. Os versos 16 e 17 dizem que toda aquela multidão glorificou o nome do Senhor, pelo milagre que Jesus realizou na vida daquele jovem e daquela mulher. E eu quero te dizer, que nossa maternidade também deve ser como a dessa mãe, da cidade de Naim, que apesar das situações adversas, enfrentadas em nossa jornada como mãe, eu quero te dizer, que tudo redundará para a glória do nome de Jesus, para que Ele seja conhecido como aquele que operou milagres na minha e na sua vida, como aquele que tem o poder de mudar o curso da nossa história, de restaurar a nossa maternidade, de restaurar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, de nos dar total dependência dEle. Aquela mãe não esperava que ela fosse alcançada por tamanha misericórdia, por tamanha graça.
sei que o Espírito Santo de Deus está hoje aqui neste lugar. Eu quero te falar que Jesus vê as suas lágrimas derramadas diante dele pelos seus. Que o Senhor é um Deus que se compadece do seu povo. Que o Senhor, Ele se importa. O Senhor, Ele é aquele que pode mudar o curso da nossa vida. Irmãos, eu creio nesta palavra, porque o meu Deus, o seu Deus, é um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se você receber uma promessa, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui mesmo, Senhor, crendo contra a esperança, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Abraão. Jesus, mas eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, que o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, e é isso que me importa. Senhor te diz hoje: filha, não chores, porque eu estou aqui. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus para ser colocado em uma prateleira com a Bíblia aberta e você ir lá e abrir para que Ele fale com você. Eu te digo, se ajoelhe aos pés dEle, se prostre, busque ao Senhor. Será que você tem conhecido realmente a Deus? Irmãos, nós estamos nos últimos dias, nós precisamos ser inconformados com este mundo. Se você não tem sentido a presença de Jesus junto de você, que você possa dizer: Senhor, cura as minhas dores nesta noite, seca as minhas lágrimas, que os meus olhos possam te ver, Jesus, que os meus ouvidos possam ouvir a tua voz, que eu possa, me render aos teus pés e confiar no Senhor, que é a própria vida, que é o Filho de Deus. E eu quero, Senhor, nessa noite, louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor está neste lugar. Querida mãe, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu quero que você, junto de outra mamãe que está do seu lado, possam orar juntas, que vocês possam ministrar ao coração uma das outras neste momento. Queridas, muitas vezes a nossa maternidade é solitária, mas ela não precisa ser, porque o Senhor está conosco e Ele levantou outras mães para nos ajudarem. Você está aqui neste lugar porque o Senhor tem te chamado. Deixe na presença do Senhor. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Deixa tudo diante daquele que eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, precioso, Jesus. Esta noite, Espírito Santo, o som da tua. Oh Senhor Jesus, oh Pai eterno, eu quero orar aqui com as minhas irmãs, Senhor. São mais desejáveis que muitas vezes, Jesus, que o mais doce mel. Senhor, tem caminhado com o coração ferido, com o coração pesado, mas hoje, Senhor, nós deixamos diante do Senhor.
noite, que o Senhor visite aqui em cada coração, Senhor, que muitas vezes está transpassado pela dor, de a ponto, Jesus, de não conseguir mais ver a Tua presença, de não conseguir se alegrar diante da calabaxéria, das pequenas coisas da vida, de não conseguir, Senhor, contemplar a Tua beleza. Sopra consolo nessa noite, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor, que nós possamos, Pai, deixar os nossos fardos, as nossas dores, os nossos pesares, aquilo que tem acometido a nossa caminhada e que tem, Senhor, muitas vezes parecido que é o final da história, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o autor da vida, que o Senhor é aquele que escreveu os nossos dias no Teu livro. Tu sabes, Pai, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, renova a esperança, renova sonhos nesta noite, Pai, sonhos perdidos que possam ser colocados diante do Senhor. Sopra a vida, Espírito Santo, vivifica-nos na Tua presença, que o nosso coração, que a nossa alma possa, Senhor, ter descanso debaixo das Tuas asas. Tu és aquele que enxuga as nossas lágrimas, Tu és aquele que recolhe o nosso pranto. Tu és, Senhor, o nosso Pai. Tu és aquele que tem nos consolado, tem cuidado de nós. Nos ajuda, Senhor, em nossa maternidade, a sermos mães intencionais, a sermos mães intercessoras. Ah, papai, a guerrearmos as nossas guerras, sabendo que à nossa frente está o Senhor dos exércitos. Não há causas impossíveis para Ti, Senhor, e que nós não possamos confiar na nossa própria força, mas que nós possamos nos render a Ti e dizer: Senhor, eu Te entrego o controle da minha vida, o controle da vida dos meus filhos, porque eu sei que os Teus planos são melhores e mais altos que os meus. Oh, Rebalabaxéria, que nós, Senhor, Te louvamos, nós Te agradecemos e exaltamos o Teu nome. Tu és o nosso tesouro, Tu és o bem mais precioso que nós possuímos. Que o nosso coração possa se encher de alegria, porque o Senhor nos redimiu, nos salvou e é aquele que cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém, aleluias. Deus abençoe.